Presidente da República, ministros, deputados, senadores, governadores, secretários estaduais e prefeitos. Os ocupantes de todos esses cargos têm direito a foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. O julgamento por instâncias superiores é um privilégio ou proteção à função pública? O deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, comenta o tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Daniela. É uma satisfação estar aqui, saudar todos os nossos telespectadores para poder debater algo tão presente na vida das pessoas, no debate do dia a dia, que é o foro privilegiado. Deputado, como que está funcionando hoje essa questão do foro privilegiado? Na verdade, o foro privilegiado foi uma instituição criada para poder fazer com que representações e autoridades tivessem uma instância diferenciada e não tivesse perseguição nas primeiras instâncias. Mas, na verdade, isso já está ultrapassado, ainda mais com o nível de comunicação que temos hoje. Na minha opinião, nós estamos numa sociedade que requer igualdade entre todas as funções. Então, não é justo que o cidadão comum pague e justifique e tenha que se defender na instância comum e quem tem autoridade tem uma instância diferenciada e um rito diferente. Deputado, uma das preocupações de quem defende a permanência do foro por função é que, além dessa questão da perseguição, a primeira instância também pode estar mais suscetível a pressões de pessoas que ocupam cargos mais influentes e pode influenciar aí a decisão de juízes de primeira instância. O senhor acha que isso é um risco? Não, eu não posso imaginar que a justiça se paute por pressões, a não ser a opinião pública, que é algo muito presente na vida, inclusive de qualquer julgamento, inclusive aqui na última instância. Então, nós não podemos acreditar que o juizado de primeira instância é suscetível à pressão e, por isso, nós temos uma lei diferenciada. Se existir pressão, tem que ser denunciado, tem que ter a corregedoria na magistratura para poder punir qualquer tipo de falta de isenção desse magistrado. Deputado, agora e no caso de crimes comuns, eu acho que isso fica muito mais fácil de se visualizar. Mas no caso de crimes contra o patrimônio ou crimes que envolvam a administração diretamente, esses juízes de segunda instância ou tribunais superiores, eles não têm uma formação já mais abrangente, melhor formação para avaliar esse tipo de crime? Olha, na minha opinião, todo o processo deve começar em primeira instância, porque mesmo que seja algo muito específico e talvez não esteja na amplitude do conhecimento daquele magistrado, ele tem condições de requerer especialistas de cada setor, por isso que ele é amplo e julga todos os casos, para poder ter a sua opinião formada. E se o réu ou o acusado se sentir injustiçado com a definição do primeira instância, ele tem a segunda instância como qualquer cidadão. O que nós não podemos é fazer que o cidadão, quando é injustiçado na primeira instância, tenha que recorrer à segunda e quem tem autoridade fique imune a qualquer tipo de sentença na primeira instância. É algo que nós não podemos mais admitir numa sociedade que clama por democracia e igualdade. Essa questão dos recursos também é outra preocupação de quem defende o foro por função, que a possibilidade de inúmeros recursos, em vez de agilizar o processo, pode atrapalhar e atrasar o processo, porque a pessoa ainda tem inúmeros recursos. E então, exemplo seria o julgamento mensalão, em que houve a queixa de quem foi processado no Supremo de que não tinha oportunidade de recorrer a um segundo tribunal. Na verdade, então nós temos que modificar, não é o foro privilegiado, nós temos que começar a discutir a questão do Código Civil, do Código de Processo Civil, de processo penal, que dá oportunidade de ter diversos recursos. Nós não podemos, por conta de um problema de rito judicial, termos uma exceção. E nós não concordamos que 30 mil pessoas, que é esse o número de pessoas que têm foro privilegiado no Brasil, sejam diferentes dos outros 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. A lista é grande de cargos que têm direito ao foro. O procurador Dallagnol, que é da Força Tarefa da Lava Jato, sugeriu à Câmara que a permanência desse foro apenas para determinados cargos, excluir prefeitos, deputados. Só para eles. O senhor acha que pode... Não, ficaria... Ele sugeriu que Procurador-Geral da República, Presidente da Câmara e do Senado e Presidente da República. O senhor acha que pode ser uma alternativa? Pode ser uma sugestão que
no momento do debate possa ser avaliado, mas acredito que até eles têm que estar submetidos à instância de um rito normal. Não pode ter um rito excepcional para qualquer cargo, porque senão a pessoa utiliza o cargo para poder, inclusive, processos que foram de crimes, sejam administrativos ou criminais, que foram cometidos anterior ao seu mandato, também estarem numa instância diferenciada. Deputado, o senhor acha que existe clima na Câmara para iniciar a votação desse projeto? Como que está essa proposta hoje? Existem inúmeras PECs que estão na Comissão de Justiça. Acredito que exista um clamor da sociedade para que esse debate ocorra aqui na Câmara dos Deputados. O Senado me parece mais avançado, porque existe uma PEC que já tem inclusive assinaturas suficientes para esse debate no Senado Federal. E nós apoiamos qualquer iniciativa que possa chegar mais rápido aqui na Câmara dos Deputados, seja a votação no Senado e depois aqui na Câmara, ou a CCJ se reunir, fazer uma unificação de várias PECs que existem nesse sentido e um amplo debate com a sociedade. Acredito até que o ideal seria uma comissão especial para debater essa questão do foro privilegiado. O Senado anunciou que deve votar nos próximos dias essa PEC do fim do foro privilegiado. Sim. Vindo para cá uma PEC aprovada pelo Senado, ela tem que seguir todo esse trâmite, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial, plenário, ou isso apressaria a aprovação? Ela apressaria porque ela já passa para cá e ela precisa ser votada, já que já foi votada. Mas o que pode ser feito é que essa PEC tenha relator de plenário, que agilizaria muito a votação dessa proposta. Ela poderia pular, então, algumas dessas etapas? Algumas etapas. Pode ter um regime de urgência. No momento, existe essa articulação que o senhor falou para se votar isso aqui rapidamente? Ainda não, porque eu acredito que nós não temos ainda ambiente na Câmara da maioria dos parlamentares a favor do foro privilegiado. Mas acredito que com a votação do Senado, a pressão passa a ocorrer para os deputados aqui na Câmara. Então, acredito que com a pressão, pelo menos o debate nós teremos aqui. Deputado, agradeço a sua participação. Espero que o senhor volte para falar sobre o andamento dessa proposta. Muito obrigado, eu que agradeço, estamos sempre às ordens. Obrigada. O deputado Alex Manente, do PPS de São Paulo, falou sobre foro privilegiado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.